Olá, você está no Jogar Conversa Dentro. Eu sou a Ana Lu, seja bem-vindo. Bom, gente, no vídeo de hoje, o meu objetivo é que a gente possa fazer uma recapitulação dos livros que eu li no mês de julho. Eu li um total de 10 livros no mês de julho, foi bastante coisa, mas eu ouvi muitos audiobooks, então eu não acho que ler ouvindo audiobooks e ler, né, literalmente desvendar símbolos, me custa a mesma energia mental. Então eu consigo ouvir muitos mais audiobooks do que efetivamente ler os livros fisicamente. Porém, eu li 10 livros, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não, foram 10. O que eu contei como 11, eu li agora já em agosto. Bom, eu li 10 livros. Eu acho que foi um mês muito sofrido nas minhas leituras, no sentido de que eu li muita coisa pesada. Não teve assim um livro que foi um respiro para o que eu estava lendo. E isso é uma coisa que eu tenho que me policiar, porque às vezes eu me pego fazendo muito isso. E isso é muito ruim para mim enquanto pessoa, porque além de tudo eu sou psicóloga. Então pensa, eu fico ouvindo coisas muito pesadas na minha clínica e aí eu vou ler para desopilar e eu escuto mais coisas pesadas, ou leio mais coisas pesadas. Mas enfim, adorei todas as leituras. A maior parte dela foi nota 4 ou 4,5. Eu tenho uma questão em dar nota 5, mas eu vim apresentar para vocês os livros que eu li, ficar de indicação, claro, se vocês quiserem, e contar um pouquinho sobre cada um e como foi a minha trajetória lendo esse livro. Vamos começar então com o primeiro livro que eu terminei em julho. Julho foi um mês que eu tinha uma lista de livros para ler em julho e eu não terminei ela. Eu acho que ficou faltando uns 5 livros. Tinham muitos livros. Eu decidi que em julho eu iria ler todos os meus livros que eu parei em 2025. Surpresa, eu li novos livros e não terminei os livros que eu estava precisando terminar. Mas tudo bem, porque não é uma pressão, né? Não é uma competição. Tá tudo bem. Eu li no meu tempo e foi muito agradável. O primeiro livro que eu terminei de ler em julho foi História de Quem Vai e de Quem Fica, da Helena Ferrante. Eu tenho. É o último livro, eu acho, da tetralogia. Mentira. O último livro é A Menina Perdida, né? Alguma coisa assim. Que eu li. Não, A História da Menina Perdida, que eu também li em julho. Então eu terminei o terceiro e o quarto livro em julho e vou aproveitar para falar deles de uma forma mais direta agora. O História de Quem Vai e de Quem Fica e A História da Menina Perdida são os terceiro e o quarto livro da tetralogia napolitana da Helena Ferrante. Eu li o primeiro livro, que é A Amiga Genial, e eu não gostei. Eu fiquei incomodada com o livro. Eu falei para todo mundo assim: ai, gente, eu não gostei muito, não consegui gostar, acho que eu não vou ler os outros, piriri, piriri, piriri. E todo mundo ficou falando que era para dar uma chance, que o livro é incrível, que o livro isso, que o livro aquilo. E aí, isso foi em janeiro que eu li o primeiro. E aí, quando foi em junho, eu falei: nossa, que saudades, por algum motivo, dessa série de livros, vou voltar a ler. E aí eu percebi que, na verdade, não é que eu não tinha gostado do primeiro livro, é que, de algum jeito, isso conversou com as questões que eu tenho na minha vida, e isso me irritou, porque eram coisas muito presentes, né? A Helena Ferrante, ela tem essa característica de conseguir extrapolar os limites visíveis do feminino, do que é uma amizade feminina, né? Até as partes ruins, as partes que a gente finge que não acontece, que a gente rejeita. Então eu dei mais uma chance para a série e eu amei. É um dos meus livros favoritos. Estou agora terminando a série da HBO, eu acho, que é a Amiga Genial, porque, assim, incrível as pessoas que foram contratadas para fazer incríveis, tudo incrível. Eu quero aprender italiano, eu tô assim, muito. Uh! Sem spoilers, a história de quem vai e de quem fica. Continua contando a história da Lina e da Lenu. E nesse livro especificamente, a Helena ela sai
ela sai de Nápoles, ela casa, né? Ela tem algumas questões aí que ela precisa voltar para Nápoles, e aí fica nisso de elas não se falarem mais, depois delas voltarem a se falar, enfim, né? Maior fuzuê. É, e aí tem muita essa questão da ausência e da presença o livro todo, tipo, como ser amigo ou como ficar presente numa amizade quando você não está presente fisicamente, quando vocês não se falam, quando vocês às vezes se odeiam. Eu acho que foi o livro mais fraco da tetralogia, foi o que mais me penou ler. Eu não sei, não. Ai, eu acho a Helena uma chata. Então, a Helena, a personagem. Então, como esse livro focou muito, muito, muito na Helena, só na Helena e na vida dela, mas não foi tão bom para mim. Porém, eu dei uma nota 4 para esse livro, e foi o primeiro livro que eu li em julho. Já o último, né, o quarto, que é a história da menina perdida, não vou dar spoiler, mas é basicamente a Lenu volta para Nápoles, de certa forma, e aí vão acontecer várias coisas nesse momento. Então, tem muitas presenças que, na verdade, são ausências. Então, enquanto o primeiro tinha muita presença de uma ausência, no segundo, no quarto, tem muita ausência de uma presença. Ou vice-versa. Peraí que agora eu fiquei confusa com as minhas próprias palavras, mas acho que vocês entenderam. Enfim, eu dei uma nota 5 para esse livro. Eu acho que foi favoritado. É o único livro que tem nota 5 de todos os livros que eu li em julho. Eu acho que é o melhor livro da tetralogia. E eu acho a Helena Ferrante muito psicanalista. Eu acho ela muito, muito incrível, simplesmente isso. O Freud tem uma frase que ele falava que não existe nenhum lugar que a psicanálise chegue, que um poeta não tenha chego antes. Porque a literatura, ela dá um acesso, né, direto a essas vias que a gente não consegue suportar na consciência. A literatura, ela tem esse passe livre, e aí eu acho que com essa tetralogia, que na verdade era para ser um livro só, não sei se vocês sabem, eu me senti muito bem acolhida nesses infamiliares, né, que a gente tem, que é algo que é tão nosso que a gente rejeita para conseguir suportar. Então eu vi tudo isso escancarado na tetralogia, e eu acho que esse livro é o meu preferido. Foi favoritado do mês de julho. Seguindo, gente, eu não sou muito boa nisso de falar as coisas sem dar spoilers, porque eu sou nova nisso de canal, então eu tô me esforçando, tá? Mas, por favor, se por um acaso tem algum desses livros que vocês acham que eu dei spoiler ou qualquer coisa do tipo, não fiquem bravos comigo, tá? Por favor, obrigada. Eu fui olhar se o microfone estava funcionando, porque eu comprei esse microfone. Ele não é bom, tá? Mas ele é melhor do que sem o microfone. Enfim. É, Seguindo nas minhas leituras de julho, eu li finalmente alguns livros góticos. Eu li Frankenstein e eu li Drácula. Nunca tinha lido, nunca, nunca mesmo. Tipo, eu não sabia nem sobre o que era Frankenstein. Eu sei que tinha um monstro. Para mim, o monstro era o Frankenstein, mas o monstro era o monstro do Dr. Frankenstein, então o monstro não tinha nome. Fiquei muito abalada com esse livro, achei muito triste. Eu senti um quê de feminino também, depois eu fui ver alguns artigos e algumas resenhas, e outras pessoas também descreveram isso, sobre como é uma metáfora também para o horror do feminino, e eu realmente senti isso quando eu estava lendo, então eu achei essa autora fenomenal. Eu acho que ela foi num lugar que as pessoas têm muito medo de ir, que é esse horror, mas não é um horror fantasmagórico, sabe? É literalmente um horror concreto, físico, que existe. Tipo, o monstro, ele é um monstro ou fizeram dele um monstro, sabe? Tipo, ele é uma pessoa, mas ele é um monstro. Enfim, não sei explicar melhor do que isso. Eu gostei muito da trajetória, de como as coisas foram construídas, adorei a escrita dela. Achei chato em muitas partes, não porque a escrita não era boa, mas porque eu acho que foi um livro maçante, apesar de ser um livro não tão grande. Eu acho que eu não li um livro tão grande. Eu dei a nota 4, 3,5, 4, simplesmente porque eu achei maçante às vezes, e eu não acho que um livro que faz você não conseguir terminar de ler ele, pelo menos assim, num tempo aceitável para as páginas, seja um livro tão
tão bom quando ele não se trata de ser uma questão filosófica. Tipo, eu fiquei com vontade só de desistir em alguns momentos, apesar de ter gostado muito. Não sei explicar. Mas como meu primeiro contato com a literatura gótica, assim, clássica, eu acho que valeu muito a pena. Já Drácula, Drácula é um calhamaço, né? Um livro gigantesco. Pelo menos o que eu li era enorme. Acho que tinha umas 500 páginas. Adorei a primeira parte de Drácula. De novo, não sabia muito sobre o que era, só sabia que tinha um vampiro. Adorei a primeira parte de Drácula, quando ele tá lá no castelo, piriri, 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 piriri. Achei todas as outras partes, exceto o final, meio bobas, meio não quero saber disso, não estou interessada. Não foi um livro que me prendeu. Pela referência histórica, né? Uma coisa que me divertiu muito em Drácula foi saber da onde veio as coisas que eu estou acostumada a assistir. Então tem muitos estereótipos de vampiros, eu acho que basicamente todos, que tem Drácula, e aí as pessoas que foram reproduzir as questões vampirescas, elas escolheram características específicas que elas quiseram, mas está basicamente tudo lá em Drácula. A questão da névoa, a questão da mordida, né, enquanto sedução, a questão do alho, a questão de dormir, a questão de precisar que alguém autorize para entrar em casa, tipo, tudo isso tá lá de um jeito bem explícito, e aí eu acho que isso influenciou tanto, né? Eu acho não, com certeza. Isso influenciou tanto a pós-literatura Drácula, né? Que as pessoas simplesmente começaram a fazer vampiros que são peças encaixadas, não todas, das características que o Bram Stoker, não sei como fala o nome dele, criou. Então, pela referência histórica, eu acho que vale um 3, mas eu não sei se é um livro que muitas pessoas vão gostar. Eu não gostei tanto. E aí, seguindo minhas leituras, eu li finalmente, eu já tinha lido, mas eu não lembrava, O Alienista de Machado de Assis. Eu tenho um problema muito sério com Machado de Assis, que é, quando eu li ele na adolescência, era muito chato. Tipo, eu achava muito chato. Não porque eu não gostasse de ler. Eu gostava de ler, mas eu não lia essas coisas específicas. Eu não gostava de ler essas coisas. E aí eu nunca fui obrigada a ler essas coisas na escola. Os livros que eu fui obrigada a ler na escola eu gostei, mas eu não fui obrigada a ler Machado de Assis. Então eu nunca li Machado de Assis até ficar adulta. E aí, agora adulta, eu não sei se eu sou muito jovem, juvenil na literatura machadiana, mas sempre foi muito difícil para mim. Agora não tá tanto, mas costumava ser. Enfim, eu li O Alienista, um livro importantíssimo para questão da loucura. Eu sou psicóloga, né, como eu falei, então eu já tinha estudado O Alienista, o conto, né? É um conto, mas é um livro pequenininho. Já tinha estudado algumas vezes na faculdade, em artigos, mas nunca direto da fonte. Li, achei divertidíssimo, achei muito legal. Foi um livro assim, 4,5 ou 4,5 simplesmente porque eu sou chata para dar 5. Quando um livro, eu dou 5 estrelas no livro, eu favorito ele, significa que ele mudou minha vida. E não mudou minha vida, mas eu fiquei feliz. Tipo, foi um livro que eu terminei de ler e eu entendi todas as questões que eu já sabia sobre luta antimanicomial, sobre luta contra psicofarmacolização da vida, patologização da vida, tipo, tudo isso despertou essas questões que estavam um pouco apagadas na minha cabeça, de certa forma, desde que eu saí da universidade e me distanciei dos coletivos. E aí eu tinha um professor na faculdade que ele falava que ser louco é não ser louco da loucura de todo mundo, que todo mundo é louco, mas se você tiver uma loucura diferente, você vai ser o louco errado. Você pode ser hospitalizado, etc. E essa frase, para mim, descreve muito esse livro. Ser louco é não ser louco da loucura de todo mundo, né? Porque, principalmente o final. Não vou dar spoiler, como eu já falei. Espero que vocês leiam esse livro. É um livro que eu aconselho, eu acho importantíssimo, principalmente agora nessa onda de diagnóstico enquanto traço de identificação. Então, transtorno de ansiedade não é mais um transtorno de ansiedade, na verdade é um ponto de você se identificar. Autismo não é mais autismo, na verdade é um ponto que faz um grupo, etc. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente usa transtornos mentais, né, transtornos psicológicos, como traço da nossa personalidade. Isso é muito preocupante. Inclusive, a gente se apega tanto ao nosso sintoma que a gente não melhora.
né? Tipo, não tem como a gente se curar de nós mesmos, mas tem como a gente sofrer menos. E aí, às vezes, a gente se apega ao sofrimento e a gente não melhora. Então, eu acho esse livro muito importante para a gente saber saber refletir, né? O que é certo, o que é errado e o que às vezes é errado, mas a gente está agindo como certo. Porque o certo e o errado, ele passa por uma conduta moral também da política, né? Contextual da época que a gente está inserido. Enfim, recomendo 4,5. O próximo livro foi O Livreiro de Cabo. E eu tenho pontos sobre esse livro, que é Cuidado. Eu achei um livro excelente, excelente no ponto de vista histórico. Eu que não sabia muito sobre o Afeganistão, sobre a vida afegã, né, a questão do Talibã, eu não sabia tanto, eu sabia um pouco, mas eu não sabia tanto. E aí, como uma pessoa ocidental do Brasil, né, ocidental, é, eu fiquei tudo, meu Deus, que coisa. Basicamente, esse livro é uma repórter norueguesa que ela vai para o Afeganistão quando o Talibã ele sai do regime, né? Ele sai de governar ali o Afeganistão. E aí, essa repórter, como todos os outros repórteres do Afeganistão, se abre globalmente para essas pessoas, né? A gente do Ocidente, da pessoa que não está ali no contexto dele, todo mundo quer ir lá ver como que é viver no Afeganistão, como é viver no Oriente Médio, piriri, piriri, piriri. Principalmente por causa depois do 11 de setembro, né, nos Estados Unidos. E aí essa mulher, ela fez amizade com um livreiro, e esse livreiro acolhe ela em casa para ela escrever sobre como é viver com uma família afegã pós-Talibã. Tipo, quais são os costumes, etc. Tarará, tarará. O ponto é, o livreiro, eu tenho a sensação de que ele deixou ela fazer isso, lembrando que ela é uma repórter, ela não escreve romances. Eu acho que ele deixou ela fazer isso porque ele achou que ela ia escrever sobre ele, né? Sobre quem é esse livreiro, porque ele realmente foi uma fonte de resistência ao sistema. Ele fazia livros, os livros eles são proibidos pelo Talibã, a maioria dos livros. E aí ele acolheu ela e ela realmente escreveu sobre como ele resistiu ao governo sendo um livreiro, né? Eles iam lá, queimavam os livros dele, ele foi preso, enfim, teve muita coisa. Porém, contudo, entretanto, isso não é nem 15% do livro. Ela basicamente escreveu como é ser mulher no Afeganistão, quais eram as culturas, os traços, os pontos, a questão do hijab, da burca, a questão das violências, porque tem muitas, é um livro extremamente sensível, com basicamente todos todas os gatilhos que você possa imaginar. Se você não gosta de ler um livro com gatilhos, aqui tem todos, né? Não tem nenhum que não tenha. E aí, enfim, eu acho que, do ponto de vista de reportagem, ela foi muito antiética pela forma que ela descreveu certas coisas. Por exemplo, ela descreveu que tinha água, né? Ela não tem água encanada ou alguma coisa assim. E aí as pessoas tomavam banho numa banheira ou um balde. E aí as primeiras pessoas tomavam e depois as últimas. E aí a água ia ficando suja e todo mundo vai se lavando naquela água suja. E aí ela descreveu o cheiro, a água, sabe? Assim, eu senti uma falta de tato, de respeito em como ela estava representando aquela família que acolheu ela. Da minha parte, considerei extremamente antiético a postura da repórter. Enfim. Mas, de outra parte, ela conseguiu transcrever, eu acho, como ninguém, alguns aspectos do que é ser mulher no regime, né? Por exemplo, do Talibã, o regime, essa ditadura do Talibã, etc. Só que o livreiro não achou isso, achou extremamente respeitoso. Ela claramente ocultou o nome da família, né, para eles não serem reconhecidos, mas bom, um livreiro acabou. Não era tão comum. E aí ele escreveu um livro falando Eu Sou o Livreiro de Cabu, onde ele vai contar a versão dele da história. Não leiam, não é um livro assim muito bom, ele literalmente não é um escritor, ele só devolveu muito, é a nossa cultura, você não entende, etc. O que eu acho importante, tá? Aí entra a minha questão, a minha bandeira vermelha sobre esse livro. Eu acho que é um bom livro se você não usar ele para aprender sobre a história afegã. Tipo, se você não usar ele como
pronto, isso aqui vai ser a minha base para eu entender toda a questão do Oriente Médio. Não é. Eu acho que a autora ela tem uma leitura muito norueguesa, muito branca, muito ocidental, de uma cultura que não é a dela. Então ela expõe muito o asco, a, o, a diferença, sabe? Tudo para ela é muito diferente, então ela deixa claro isso o tempo todo, tanto ela aponta coisas como absurdas que às vezes não é. Acho um bom livro, mas eu acho que teria cuidado se você quiser usar ele como base para todo o seu conhecimento sobre o Afeganistão. É diferente de um livro de uma pessoa do Afeganistão escrever criticando a questão do Talibã, etc. Porque uma pessoa que, respeitando a cultura e estando dentro da cultura, consegue simplesmente apresentar uma contraproposta àquela cultura, não simplesmente excluindo tudo, tipo, não é tudo errado, mas no livro parece que é tudo errado, não tem algo assim bom. Então essa é a minha opinião sobre o livro, eu teria um pouco de cuidado quando fosse ler ele, eu tive muito cuidado quando eu fui ler, por causa dessa ideologia de tá tudo errado, o Islã não apoia mulheres, o Islã não apoia a liberdade, o Islã isso, o Islã aquilo, sabe? Essa aura de falar sobre liberdade partindo do seu conceito e não do conceito deles. Eu ficaria um pouco preocupada. Mas é um bom livro, eu dei nota 4 por causa dessa questão que eu achei que foi uma. Ela não foi muito sensível com a família que acolheu ela. Parece que eles até tiveram que imigrar, né, depois, porque eles ficaram sendo meio que perseguidos em Cabul. Enfim, não acho errado ela ter feito o que ela fez, inclusive acho certo, gosto muito, mas tenho esses pontos para falar sobre esse livro. Depois vai sair uma resenha completa só sobre esse livro, porque tem muita coisa para falar sobre ele. O outro livro que eu li, eu esqueci qual conta que eu tô já, mas enfim, o próximo livro chama As Viúvas Passam Bem, é um livro nacional. Foi um livro muito divertido, eu ouvi ele pela Audible, e assim, foi um livro rapidinho, acho que ele tem 2, 3 horas, ele é um livro curtinho, deve ter umas 100 páginas, 150, 200 assim, estourando. Basicamente, duas mulheres, os maridos delas se matam entre si, né? Um mata o outro, e aí as duas ficam viúvas. Só que isso acontece em Recife, no Nordeste, numa época mais antiga, né? Não é agora. E aí essas pessoas, essas velhas, que não são velhas ainda, elas são jovens, mas a história conta desde a juventude até a velhice, elas simplesmente decidem que elas vão ser arqui-inimigas. Então, uma culpa a outra pela morte do marido. E, desculpa. E aí, elas começam a fazer umas bobagens, sabe? Tipo, sei lá, roubar carta, roubar encomenda, mandar cortar o cabo da televisão na hora que tá passando o final da novela das 9. Enfim, uns negócios assim bem pitorescas, sabe? Bem específicas. E aí você fica. É engraçado, você fica rindo. Não é uma leitura pesada, mas é uma leitura que fala sobre como lidar com o luto também, né? Como a gente projeta uma agressividade no outro, porque a gente não consegue lidar com o luto que está dentro da gente, e elas fazem isso o tempo todo, e acaba que em certo ponto elas existem para elas, sabe? Tipo, a existência de uma não faz sentido sem a existência da outra, porque elas viraram aquilo, simplesmente aquilo. Então, desde o começo do livro até o final, isso vai acontecendo e a vida vai acontecendo também. Eu acho que passa uns 30 anos entre a morte dos maridos e o final do livro. E elas têm um crescimento, assim, curto na relação delas, né? Uma evolução bem curta, bem pequena. Mas entre elas sozinhas com elas e a vida, elas conseguem evoluir muito. Então, é um livro bom, leve. Eu falei que não tinha livros leves. Eu considero esse livro um livro leve, apesar dele falar de luto. Mas foi o mais leve da minha temporada de leitura. Eu dei uma nota de 3 para ele, simplesmente porque eu achei ele muito simples, eu achei ele muito. Ele não me tocou muito, ele vai ser um livro que facilmente eu vou esquecer muito rápido. O próximo livro foi. Nunca tinha lido. Olha que engraçado. A Revolução dos Bichos. Nunca tinha lido, não sabia nem sobre o que era. Todo mundo me fala sobre o autor, né? Enfim, etc. Eu sei que é, de certa forma, uma crítica ao comunismo. Eu entendi, pelo menos, a minha leitura, comunismo ou uma crítica ao socialismo, alguma coisa assim. Do mesmo jeito que tem outro livro dele que é uma crítica a outros governos ditatoriais. Não sei nada sobre o autor, então eu sei que tem polêmicas, mas eu não fui pesquisar as polêmicas.
Vou falar apenas sobre o livro. Achei um excelente livro, achei a frase final do livro excelente também. Usaria isso como pano de fundo para uma crítica ao socialismo? Não necessariamente. É, eu acho que, como conto, como história, é uma boa história. Não sei se dá para aplicar tanto o que tem nesse livro para a vida real. É a mesma coisa que eu tenho com O Pequeno Príncipe. Eu acho uma ótima história infantil. Não acho que dá para você ter O Pequeno Príncipe como a sua base de vida, sabe? Tipo, filosofia de vida, Pequeno Príncipe. Eu acho que você vai sofrer bastante se você fizer isso. Principalmente aquela frase: tu te tornas responsável pelo que você cativa. Você não se torna. Às vezes as pessoas se cativam porque elas são obsessivas, elas são obcecadas, elas são neuróticas, elas vão te perseguir, etc. Tarará, tarará, tarará. Você tem que ser responsável, não necessariamente com os outros, mas com você mesmo e viver da forma mais. ah, não é boa, mas da melhor forma possível. Mas enfim, sobre a Revolução dos Bichos, vai contar a história de uma revolução de uma fazenda que os animais eram explorados e em algum momento eles só decidem que a gente não vai mais dar ovo, a gente não vai mais dar lã, a gente vai fazer uma revolução e vamos ser os nossos próprios donos. Então eles criam uma ideia, os animais, de uma sociedade igualitária e eles expulsam os humanos, só que tipo, é a fazenda dos bichos, né? A fazenda dos animais. E aí lá eles começam a operar nesse sistema, aonde alguns animais sabem ler, outros não. Eles aprendem a ler, eles aprendem a se comunicar, então vai criando ali umas questões políticas dentro da vida, né, animalesca. E aí vai surgindo problemas sobre isso, sobre, enfim, má gestão, etc. Eu acho um livro bom se você for ler ele enquanto um livro, mas se você for ele enquanto propaganda política, eu tenho meus contras, assim, bem específicos, que não cabem nesse vídeo. Outro livro que eu reli chama Os Sofrimentos do Jovem Veda. Eu reli esse livro porque era um dos meus livros favoritos quando eu era adolescente. Mãe, também fui emo. Era meu livro favorito quando eu era adolescente. Reli na faculdade, reli novamente. Basicamente, Os Sofrimentos do Jovem Vedder, ele vai. Não é spoiler, tá? Porque eu acho que todo mundo sabe disso. Inclusive, tem um transtorno mental, uma questão mental. Não é transtorno, mas enfim, uma característica descrita pela psicologia que é a característica do Werder, né? Dessa questão dessa melancolia, desse suicídio, enfim, etc. É a história de uma pessoa do começo, que ele tá super bem, super feliz, e como ele vai se deprimindo até finalmente ele se matar no final. Eu acho que isso não é spoiler. Eu tenho quase certeza que isso não é spoiler, mas se isso for spoiler, gente, me desculpa. Qualquer coisa que você lê sobre o Veda sempre vai falar sobre o suicídio dele. Então, eu não. Enfim. É um livro pesadíssimo, tipo. Ele não é um livro curto também, ele é um livro pesado, ele é um livro que fala muitas coisas que eu escuto diariamente na minha clínica enquanto psicóloga. Não recomendo às pessoas que já estão se sentindo mal ler esse livro. Ele realmente fala com a gente de um jeito assim muito íntimo, e aí às vezes a gente está mais propenso a ouvir essa intimidade de uma forma quase sugestiva, né? Não que o livro esteja sugestionando você de base, mas ele colabora. A mesma coisa da gente ouvir músicas tristes, assistir coisas, enfim, etc. Tarará, tarará. A gente vai criando todo um contexto para abraçar a nossa melancolia. E esse livro ele é uma melancolia que te abraça de volta, não é só você que está abraçando ela. Então, não indico para quem está mal. Ele é um livro favoritado da vida. Eu falei que só tinha um favoritado, que era o quarto livro da Amiga Genial, mas esse livro aqui ele é favoritado da vida já faz muito tempo, por isso que eu não estou considerando ele como primeira leitura. É uma releitura e uma releitura muito bem feita. Dessa vez eu ouvi o audiobook, das outras vezes eu li o livro. Aí entra o livro o mais pesado que eu li esse ano. O mais pesado. O ano todo. Eu li As Boas Mulheres da China. O que é As Boas Mulheres da China? Tem uma repórter, eu adoro não ficção, tá? Acho que vocês conseguem percebendo. Tem uma repórter chinesa que ela estava numa rádio e ela começou a escrever, a falar na rádio, etc., sobre a experiência do que é ser chinesa, tipo, o que é ser mulher na China. E aí,
as mulheres começaram a ficar tipo, meu Deus, um lugar onde a gente pode falar, porque vamos lá. Na China tinha um governo, e aí, independente, tá, da questão do comunismo, do socialismo, capitalismo, etc., na China tinha um governo que, de certa forma, oprimia essas mulheres. E, bom, o mundo asiático, de forma geral, o mundo ocidental também, mas o asiático ali, principalmente China, Coreia, Japão, etc., eles têm um histórico, né, de pressionar essa liberdade feminina, tiriri, 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 tem os motivos dele, mas isso é algo que é histórico. E aí ela começou a relatar muitas cenas de violência que as chinesas passavam, que as chinesas eram expostas, muita pressão estética, muita violência de todos os tipos, todos os tipos, inclusive com elas mesmas. E aí ela começou a ter um programa feminino, então elas mandavam cartas, eles ligavam e aí elas contavam a sua história, e aí ela passava tipo um podcast na rádio, comentando a história que as chinesas contaram para o público, e aí eles discutiam, tarará, tarará, tarará. Ela fez isso durante, eu acho que 10 anos ou 12 anos, durante algum tempo, e aí depois de reunir todas essas histórias, ela foi para Londres, e aí ela publicou um livro que conta todas essas histórias, que chama As Boas Mulheres da China. O motivo dela ir para Londres é porque ela não podia publicar o livro na China. Então ela foi para Londres e publicou lá. A última frase do livro, eu vou compartilhar com vocês porque eu fiquei assim muito... Ai, que tristeza. Eu chorei horrores com esse livro. Inclusive, todos os alertas de gatilhos possíveis, do jeito mais explícito possível. Mas a última frase desse livro, basicamente, ela vai num lugar inóspito e ela vai ver as mulheres lá, e essas mulheres, elas nem sabem o que é absorvente, elas, sabe, elas, assim, é numa situação quase primitiva, quase pré-histórica. E aí, a última frase do livro é: o motivo de eu ter, de eu ter parado, né, de fazer o, esqueci. Tá, ela falou alguma coisa sobre o motivo dela ter parado de fazer as entrevistas e parado com a rádio dela, mas alguém perguntou assim: obviamente essas mulheres não eram felizes. E aí ela falou que de todas as mulheres, que ela tava entrevistando mulheres de cidade grande, do campo, não sei o que, não sei o que, essas últimas eram de uma montanha. E aí ela falou, chama Montanha dos Gritos, alguma coisa assim. Ela foi nesse lugar e aí ela falou que essas mulheres da Montanha dos Gritos foram as únicas mulheres que falaram que eram felizes. Nenhuma outra mulher, jamais no programa dela inteiro, falou que se sentiam felizes. E isso eu achei tão. Quando você lê a história toda, você fica tão tocada, sabe? Não é um livro tão pequeno, mas ele também não é um livro tão grande, e eu recomendo. Eu dei 4,5, de novo, porque não foi um livro favorito, apesar de ser um livro incrível. Tenho também críticas, mas não críticas ao autor, eu acho que o livro nunca vai abarcar tudo, mas eu tenho críticas aos leitores que vão ler esse livro para conhecer a China apenas através desse livro. Não façam isso. De novo, não esgotem a sua fonte de conhecimento sobre um tema com apenas um livro, tá? Tenham cuidado com isso. Para já, esses foram os 10 livros que eu li esse mês de julho, atrasado. Eu espero que vocês estejam muito bem e eu já vou adiantar para vocês quais são os livros que eu vou ter que ler no mês de agosto. Um segundo. Ok, a minha lista de livros para o mês de agosto, ela é consideravelmente grande. Os livros que eu não consegui terminar em julho, que eu iria terminar, são Quarto de Despejo, mas já está quase acabando, A Pianista, Ponte sobre o Drina, O Fim do Homem Soviético, o Ano da Morte de Ricardo dos Reis, Chernobyl e Gente Feliz com Lágrimas. Tirando isso, tem mais 4 livros que eu preciso ler esse período, né? Esse período de agosto, que são os livros do meu clube do livro, que eu participo com a Bia, do Leitura Mista, não sei se vocês conhecem. Ela tem um clube do livro que chama Amavice, e ela é
Showzinho, ela é perfeita. Ontem a gente teve um encontro com a Aline Bay que ela organizou, então, incrível. Mas os livros que eu preciso ler pro clube do livro dela, que eu sempre gosto de participar das leituras, são O Pássaro Secreto, da Marília Arnaldi, Ensaios de Despedida, da Elisama Santos, Leme, da Madalena Sá, que é uma autora portuguesa, e Uma Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay, porque eu fui pro encontro de Uma Delicada Coleção de Ausências com a Aline Bay sem ler o livro. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu segundo livro no canal. Eu não sou muito boa ainda nisso, mas eu comprei um microfone, então. Enfim, espero que todos estejam bem. Eu não sei se eu já apresentei vocês para os meus dois filhos. Esse aqui chama Pistolinha e esse chama Jack Nildo. E eles são meus filhos. Os únicos filhos que eu vou ter a vida toda, amém. E é isso. Espero que todos estejam bem. Um beijinho e até a próxima.